Muito boa noite para todos, caros companheiros, companheiras de ideal espírita, simpatizantes da doutrina que aqui nos acompanham em mais essa oportunidade. Estamos de volta, dando continuidade online às atividades da nossa instituição, Associação Espírita Consolação e Vida, em Águeda, Portugal. E, como é hábito, nós sempre fazemos uma breve leitura antes da nossa prece inicial. E fomos buscar um texto no livro Perdão e Vida, psicografia do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do Espírito Maria Dolores que diz assim: quem diz que o verbo se vai, qual o sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Maria Dolores. Vamos então elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, e aos benfeitores espirituais, amigos, que nos sustentam, nos orientam e nos apoiam em nossa jornada terrena. Que possamos estar aqui envolvidos nessa mensagem à luz da abençoada doutrina dos Espíritos. Que nos inspirem as palavras simples a fim de atender às necessidades de todos nós. Muito bem. O tema que hoje vamos procurar refletir um pouco, meditar um pouco, é uma pergunta em que é muito séria a sua resposta nos dias que vivemos. Nosso tema de hoje é otimismo. É possível? Nos tempos que correm, nas dificuldades, nas lutas, e todos nós, de uma maior ou menor forma, vamos passando, vamos atravessando, essa vivência otimista, confiante, esperançosa, é algo que se torna desafiador para todos nós. Sobretudo quando encaramos os problemas de sempre com os problemas atuais. E diante disso nos questionamos, será que dá para confiarmos? Será que dá para termos bons olhos, de termos uma expectativa otimista, esperançosa, diante daquilo que a vida se nos apresenta? E é justamente diante desse contexto que, naturalmente, nós tivemos a necessidade de buscar o conhecimento na doutrina dos espíritos para poder compreendermos melhor essa vivência. Talvez alguns de nós tenham soluções
façamos assim, façamos dessa forma, temos que encarar daquele jeito, mas a nossa proposta de hoje é fazermos, com a ajuda da espiritualidade superior, fazermos um entendimento, né, do que nos leva a, a estar, a conduzir, a encarar a vida, quando nos encontramos numa situação oposta, numa situação de pessimismo, numa situação de negatividade, numa situação de recusa a ter a expectativa ou abrir-nos à compreensão de que, apesar das lutas, das dificuldades, do caos em alguns momentos, poder termos uma expectativa mais promissora. Então, nós fomos buscar na compreensão e na ajuda do espírito Joana de Ângeles, uma análise das nossas características, vamos falar assim, né? Nossas, todos nós, sem estarmos naquela posição de seres, de criaturas que já progrediram, que já avançaram, que já conquistaram essa ou aquela qualidade, mas vamos nos colocar como uma necessidade. E na obra Autodescobrimento, uma busca interior, né, Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, nos traça aí como é que são as nossas características psicológicas e espirituais quando nós é, enveredamos, quando nós trilhamos, quando nós seguimos, né, uma postura de pessimismo, de negatividade e de lamentação, né? O lamentar, o que que é? O lamentar é a queixa, né? É o reclamar, é o lastimar-se das coisas ruins, negativas que estamos passando. Então, nós vamos fazer assim uma breve recordação do que Joana de Ângeles nos traz nessa obra. Então, ela menciona lá as nossas características de todos nós, psicológicas e espirituais da lamentação. Por vezes, as características psicológicas nós até conhecemos bem, mas as características psicológicas e espirituais, elas têm uma profundidade maior. Por quê? Porque mostra-nos a nossa realidade de foro espirituais, espíritos imortais que todos somos, ainda portadores de imperfeições, a caminho do crescimento, a caminho do progresso, a caminho da paz e da harmonia, né, que todos nós almejamos. Então, ela descreve alguma dessas características que nós vamos acompanhar aqui. Por exemplo, uma delas, quando nós estamos nessa fase de lamentação, de queixa, tá? E ela constata que é um hábito negativo, chega mesmo a configurar como um vício, ou seja, a pessoa de tanto se queixar, a pessoa de tanto se lamentar, né, ela se condiciona, e se não o faz, não se sente bem. Tal é o estado de negatividade que a pessoa se comporta numa condição dessa, né, de pessimismo, de lamentação, de queixa. Então, pode se tornar um vício, um hábito negativo. Uma outra postura que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz, ela diz que quando nós estamos nessa condição, nós geralmente estamos adotando, né, uma conduta de personalidades conflituosas e inseguras, né? Nós estamos mais predispostos
a nos indispor, a brigarmos, a entrarmos em conflitos e também a demonstrar a nossa fragilidade, a nossa insegurança. Prossegue explicando-nos ainda que se imaginemos o que isso pode causar na nossa vida de relação, na família, no trabalho, na sociedade, né? Quando adotamos uma atitude assim. Esclarece-nos, Joana de Ângeles, que são pessoas que habitualmente serão tomadas de temores, né? Com uma característica de excesso, ou seja, os receios, os medos, as inseguranças, de uma forma geral, uns com maior dimensão, outros com menor, todos nós temos. Mas quando nós entramos nessa faixa psicológica, nessa faixa da espiritualidade inferior, da lamentação, do pessimismo, da queixa, nós somos envolvidos por uma onda de excesso de temores. Tudo toma uma proporção excessivamente maior. Às vezes as coisas existem, as coisas estão ali, mas a forma pela qual nós vivenciamos esses medos, ela é desproporcional. Por quê? Porque a maneira pela qual nós as enxergamos, nós as vemos, elas são altamente superiores àquilo que, em realidade, possam representar. Explica-nos ainda que quando estamos dentro dessas características psicológicas e espirituais da lamentação, que são pessoas mais predispostas a buscar alívio nos vícios, né? Que gênero de vícios? Os vícios de toda sorte, né? As drogas, o álcool, o tabaco, os jogos, né? Entre outras. Tá? Há queixas e lamentações. Ou seja, quanto mais a pessoa se queixa, quanto mais a pessoa se lastima, parece que melhor ela fica. Né? E nós vamos ver mais à frente o que isso pode nos trazer, pode nos causar. Né? Prosseguindo, esclarece-nos, a benfeitora espiritual, que quando nós estamos nessa faixa da lamentação, da queixa, quanto mais, do pessimismo, nós estamos guardando conosco altas cargas de amargura e ressentimento, né? Ou seja, aquilo de menos bom, de negativo, de inferior que nos ocorreu, nós agasalhamos, abraçamos, tomamos aquilo com tal intensidade que sentimos grande dificuldade em procurar esquecer, em procurar mudar um pouco o panorama emocional e mental. E, nos agarrando a isso, eh, vamos agasalhar também, infelizmente, uma atitude de ressentimento, né? Nos sentiremos, assim, muito feridos, muito excessivamente ofendidos, incapazes de esquecer, às vezes, uma falha, um delito, um erro que alguém tenha tido para conosco. Prosseguindo, parece que só isso daí já chegava. Mas a análise da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, do ponto de vista psicológico e espiritual, ela é muito profunda. E ela avança, ela prossegue ainda nos explicando, por exemplo, que, em geral, quando nós estamos nessa faixa do pessimismo, da negatividade, nós nos tornamos pessoas dotadas com uma autocompaixão injustificável, né? Nós sentimos uma grande piedade de nós.
Nós, por vezes, podemos nos colocar na condição do mais infeliz de todos os infelizes, o mais sofredor de todos os sofredores, né? E isso explica-nos que vai alimentar a nossa preguiça mental e física. Por quê? Porque estando numa condição dessa, ou seja, nós não poderemos fazer nada para sairmos desse estado emocional, espiritual que vamos agasalhando. Ainda dentro dessas características psicológicas e espirituais, há um outro pormenor que se trata das pessoas se imaginarem vítimas, né? Ou seja, quando nós estamos nessa postura de grandes pessimistas, grandes queixosos, né, lamentando-nos excessivamente, nós imaginamos-nos vítimas, ou seja, a culpa é de todos. A culpa está sempre fora. A responsabilidade é sempre dos outros. Então, a responsabilidade é da família, porque não olhou por nós como deveríamos. A responsabilidade é da sociedade, que é uma sociedade injusta. A responsabilidade é das leis, que são para beneficiar uns e prejudicar outros. A responsabilidade é do governo, porque não agiu assim, porque não agiu daquela forma. A responsabilidade é do destino, ou seja, nós acabamos por projetar para o exterior aqueles ou aquelas situações que seriam os responsáveis pela nossa dor, e daí estarmos, infelizmente, numa faixa desse teor. Prosseguindo, a espiritualidade superior ainda nos fala, aqui através de Joana de Ângeles, que essas pessoas acreditam, né, que foram beneficiadas e que outras pessoas foram beneficiadas sem mérito, né? Ou seja, é, eu estou muito mal, as coisas estão muito ruins comigo, as coisas negativas só ocorrem comigo, outros estão muito bem. Olha para fulano, olha para Beltrano. E isso pode nos levar, do ponto de vista psicológico e espiritual, às vezes a uma posição de inveja, porque nós ficamos infelizes com a situação de outros. Às vezes o bem que ocorre aos outros é algo que nos carcome, é algo que nos tortura. Então nós estamos vendo o quanto é terrível o sofrimento de um pessimista, de uma criatura que se lamenta continuadamente e que psicologicamente, que espiritualmente se recusa a fazer alguma coisa para sair desse seu estado psíquico e espiritual. Ainda encontramos, né, olhamos para isso e dizemos assim: olha, mas é, realmente não é nada convidativo adentrarmos a posição de pessimistas, de lamentadores contumazes, de queixosos crônicos, mas ainda tem mais. Por quê? Explica-nos ainda a espiritualidade, dizendo que ser pessimista, tá, é algo patológico e algo contagioso, né? Atualmente, né, a patologia, né, a doença, a enfermidade está na moda, né? Todos nós queremos tomar medidas o quê? Preventivas, prudente, e queremos evitar o máximo possível o quê? Contágio, estarmos afetados, estarmos contaminados. Então, olha, está aqui. O pessimismo, ele é patológico, ele é doentio e conduz aqueles que assim alimentam e aqueles que também se alimentam é, de outros pessimistas, porque é algo contagioso,
e é algo que, que além de perturbador, leva com que, às vezes, pessoas invigilantes, ao serem contagiadas, entrem na mesma faixa. Observe que quando tem alguém falando mal, queixando-se, né, num determinado grupo, 2, 3 pessoas, daqui a pouco, né, cada um tem a contar uma situação mais desditosa, mais infeliz, mais difícil. E isso demonstra esse caráter psicológico e espiritual do contágio do pessimismo. Prosseguindo ainda, Joana de Ângeles explica que é um obstáculo voluntário, ou seja, é uma dificuldade que a pessoa enfrenta, pela qual a criatura passa, mas que ela escolhe aquela atitude. Às vezes a pessoa é repreendida, é chamada atenção ou aconselhada por uma pessoa amiga, por um familiar, e a pessoa fica mais indignada, porque compreende que, entende que não está sendo compreendida, ou ainda, que a pessoa não está sendo solidária com a sua condição. Então, à luz do que os benfeitores espirituais nos trazem à luz da doutrina espírita, é um obstáculo que a própria pessoa escolhe para si. Né? E nós vamos observar isso um pouquinho mais à frente. Ainda dizendo-nos, Joana, que essa é a condição do pessimista, essa é a condição de pessimismo, a condição de quem não se sente bem, às vezes, com os mínimos sinais que possam ocorrer de que as coisas é, podem melhorar, de que encontraremos perspectivas futuras, breves, esperançosas, confiantes, que depois de todo um grande mal, há de vir também um grande bem, né? E que nós precisamos é, ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir os sinais que vão se apresentando de evolução, de progresso, de crescimento, de paz, em benefício pessoal e, sobretudo, em benefício coletivo. Joana de Ângeles nos fala que a condição de lamentação, de pessimismo, do queixume, quanto mais, é um processo que muitas das vezes facilita, ou seja, predispõe a obsessão, a influenciação de espíritos infelizes, sofredores, né, junto a essas pessoas, e também alimenta o processo obsessivo, ou seja, a pessoa que já está debaixo de um processo de influenciação espiritual, ela acaba cultivando uma faixa mental, emocional desse tipo, ela acaba por alimentar esse processo de influenciação espiritual inferior. Algumas pessoas, às vezes, dirigindo-se às casas espíritas, pedindo auxílio, recurso, muitas das vezes elas pedem, elas solicitam que essas entidades sejam afastadas, ajudadas e encaminhadas. Ora, muito bem, muito meritório, e a caridade assim deve ser realizada. Porém, não devemos nos esquecer de que a atitude pessimista, negativa, de lamentação, ela vai favorecer, no caso, se algumas entidades foram afastadas, que outras venham, porque acabam sendo atraídas pelas nossas vibrações, pelos nossos fluidos mentais, emocionais, espirituais. E encerra-nos Joana de Ângeles dizendo que há necessidade,
né, da consciência objetiva para sintonizar com a consciência cósmica. Todos nós temos em nós a lei de Deus. Nós sabemos muito bem o que é o bem, o que é o mal, o que está certo, o que é errado, né? E essa lei de Deus, onde é que ela está escrita? Segundo o Livro dos Espíritos, está escrito na nossa consciência. Então é importante que façamos, de algum modo, de alguma maneira, um certo empenho em procurarmos, tomando a consciência desse processo, buscarmos, né, essa consciência mais lúcida, mais objetiva, para sintonizarmos com a consciência cósmica, que é a consciência divina, que é a consciência sublime, a consciência da providência divina, a fim de nos envolver, nos incentivar, nos estimular a sairmos desse estado de foro psicológico, de foro emocional, de foro espiritual. As terapias, os tratamentos psicológicos, psiquiátricos, espirituais, aí estão e necessários são. Não obstante, há uma parcela que cabe individualmente a cada um de nós, do qual nós não podemos abrir mão, não podemos transferir para que outros façam aquilo que é a nossa competência e a nossa parte a realizar. Então, nós vamos voltar, né, à questão que nós começamos, né? Otimismo é possível. Nós poderíamos fazer uma compreensão de que o pessimismo é possível. Agora, acompanhamos aqui quantas particularidades de foro psicológico e espirituais aborda, né? E a questão do otimismo. Que outros gêneros, que outros tipos de perspectivas de foro psicológicas, espirituais, pode nos abordar, né? Isto, antes de começarmos a ver aqui qual é a sugestão e o roteiro que a benfeitora Joana de Ângeles nos apresenta, nós vamos nos recordar de um caso que ocorreu com o nosso querido, né, e respeitado Chico Xavier, hoje já na dimensão das estrelas, né, naturalmente dando prosseguimento a todo o seu trabalho de amor ao próximo, né. Ele, certa feita, teve a oportunidade de trocar algumas impressões com Jerônimo, né? Jerônimo, que ficou mais conhecido dentro do meio espírita como o gigante deitado, ele era portador de uma artrite reumatoide de uma forma gravíssima, estava imobilizado já há muito tempo, tinha muitas dificuldades de toda a sorte. Então, certa feita, Jerônimo passou por um problema de saúde, ele teve uma hemorragia intestinal, e passado algum tempo, ele encontra com o Chico, e, e o Chico menciona com ele, dizendo: Jerônimo, você realmente esteve muito mal. Você esteve quase assim, às portas de uma desencarnação, de uma morte, antes do tempo que estava programado.
E o Jerônimo fica muito assustado, porque o Chico demonstra que conhece com detalhes o processo pelo qual ele passou, e fica muito atento e questiona: é, Chico? E ele disse: é. E você sabe por que que você teve esse problema? E o Jerônimo disse que não. E o Chico lhe esclarece que você teve esse problema, dessa hemorragia de tal gravidade, porque você agasalhou pensamentos negativos, né? Você agasalhou a ideia de ser um coitadinho, de ser um infeliz. Você adentrou a faixa do pessimismo, Jerônimo. Então, nunca mais alimente pensamentos desse teor. Agradeça por, embora as suas limitações, agradeça por tudo aquilo de bom que você ainda é capaz de ter e de fazer em benefício daqueles que mais necessitam. Então, isso demonstra, né, um caso que nós encontramos na literatura espírita, do quanto é importante cultivarmos o pensamento, as emoções e, e espiritualmente uma postura nesse sentido. Bem, qual é o roteiro que Joana de Ângeles nos traz? Ela nos deixa aqui alguma sugestão para que nós possamos ultrapassar isso. Diz-nos ela, né, para que dentro do possível todos nós venhamos a evitar a lamentação, evitarmos o pessimismo. Algumas pessoas às vezes são muito enfáticas, né? Falam assim: eu não sou pessimista, eu sou um realista, né? Mas você pode ser um realista com açúcar, você pode ser um realista mais doce, você pode ser um realista menos negativo, né? Então, nós podemos começar por aí, evitando nos lamentarmos e evitando lamentarmos as ocorrências negativas, infelizes, difíceis, pelas quais nós passamos ou vamos tomando conhecimento que essa ou aquela pessoa está passando. Então, evitemos a lamentação, o pessimismo. Segunda proposta, combater com a lucidez da razão. Nós vamos combater isso com a lucidez, com a claridade da razão. Nós estamos, de fato, passando por momentos difíceis, mas, se pensarmos bem, nós vamos compreender que talvez em nenhum outro momento da nossa história, da nossa humanidade, nós estivemos tão fortalecidos, amparados, com tantos recursos nas mais variadas áreas para podermos vencer os problemas, as dificuldades e as lutas que estamos atravessando. A dor, há. A fome, há. Há sofrimento, há. E será que quando nós constatamos tudo isso, será que nós também constatamos, ou pelo menos nos questionamos, qual é o nosso papel, o meu papel, o seu papel, para podermos tentar, se não resolver, ao menos minimizarmos, reduzirmos o sofrimento? E isso, numa certa parte, nós podemos atuar, agir, mas para poder nos mobilizarmos, sairmos, por vezes, de uma paralisia emocional, é necessário que estejamos ativos com essa lucidez da razão, olhando
enxergando, discernindo as coisas boas, nobres, positivas, as, as situações também que ocorrem um pouco por toda parte, que são mobilizações da humanidade, das mais variadas formas, nos países mais ricos, nos países mais pobres, né? Nas pessoas mais conhecedoras, naquelas menos letradas, em que nós vamos observando que há também condições boas e nobres para podermos lançar essa lucidez da razão. Diz-nos também que isso, né, essa possibilidade de sermos otimistas, é um esforço pessoal real. Não é algo pura e simplesmente teórico. Não é algo que se encontra nos livros de filosofia, de espiritualidade. Não é algo que nós vamos, no caso nós espíritas, estudarmos, conhecermos e considerarmos que será uma coisa muito boa e positiva para o futuro. Não, o futuro é agora. E isso conta muito com o esforço pessoal, meu, seu, de todos nós, e real. Vendo isso não como uma utopia, mas como uma realidade. Esclarece-nos ainda, sugere-nos, né, para que tenhamos preocupações positivas. As pessoas, às vezes, agasalhando uma faixa de negatividade, né, é, elas preocupam-se com condições ou com situações absolutamente negativas, quando podem e devem ter preocupações positivas, né? Nesse momento eu estou impossibilitado disso, eu estou impossibilitado daquilo, mas quando eu já estiver apto, quando eu estiver recuperado, quando as autoridades permitirem, eu pretendo atuar aqui, eu pretendo atuar ali, eu desejo ajudar nisso, eu desejo. São preocupações positivas, né? Como eu posso auxiliar pessoas que estão passando por essas dificuldades, às vezes, de locomoção, de isolamento, de falta de assistência. Há muita coisa que pode se constituir preocupações positivas para todos nós. Joana de Ângeles encerra dizendo, né, que o otimismo é possível com autoconhecimento e valorização. No autoconhecimento, eu procuro me compreender melhor. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, nesse mundo que estamos vivenciando, né? Qual é o meu papel? Qual é a minha atitude? E depois também uma autovalorização. Por quê? Porque como a criatura pessimista, ela se acha sem valor, ela se acha sem primor para isso ou para aquilo, quando nós nos valorizamos, né, é, com a devida atitude, posicionamento do que nós estamos fazendo e realizando, nós estaremos justificando o nosso papel na vida. Ouvimos falar muito desse mundo de transição, de que é preciso uma renovação social, uma renovação espiritual. Muito bem. Qual é o seu papel nessa renovação? Ou seja, em outras palavras, o que você já está fazendo? Ou o que você estará fazendo? Qual é o meu papel? Se todos nós tivermos conscientes nesse autoconhecimento e nessa autovalorização do nosso papel, e nós faremos muito. Nós faremos muito. O otimismo, com certeza, será possível. Entenda a lei do progresso, diz-nos Joana de Ângeles. A lei, né, dentre as leis divinas, né, a lei de adoração,
a lei de liberdade, a lei de amor, de justiça, tá? A lei do progresso, né? É, a nossa história de foro espiritual é uma história a caminho do equilíbrio ou do reequilíbrio, a caminho da reestruturação, a caminho da evolução espiritual, né? Hoje, hoje, a nossa condição espiritual possivelmente está melhor do que esteve, né? Ainda nessa reencarnação ou em experiências anteriores. Então, nós devemos atender, né? Porque o que o progresso pede, o que o progresso nos diz, é que o nosso planeta Terra, essa nossa escola bendita e abençoada, esse planeta que é um verdadeiro santuário, na sua beleza, na sua harmonia, na sua luz, está destinado a ser um mundo melhor, não apenas para mim, não apenas para você. Um mundo melhor para todos nós, para todos os filhos de Deus que vão cumprindo o seu papel, que vão cumprindo as suas tarefas. Encerrar o otimismo é possível, trabalhando para a nossa saúde mental intransferível. O vírus, a doença, a enfermidade, o contágio, aí está, trazendo todas as suas consequências. Juntamente com isso, e numa proporção muito maior, vem um grande desalinho, de desajuste mental, com processos crescentes de ansiedade, pânico, depressão, angústia, suicídio. O otimismo é possível. O otimismo é alcançável. O otimismo é promotor da nossa saúde mental, da nossa rigidez psíquica. E é algo que ninguém fará por nós, que ninguém pode fazer em nosso lugar. Existe uma parcela individual, intransferível, de harmonia, de paz, de serenidade. Cultive o otimismo. Cultive a esperança. Cultive a expectativa em dias melhores. Como nós tivemos a oportunidade de apreciar, o panorama da lamentação, do pessimismo, da negatividade, ele é extremamente devastador. E ele se assenta onde? Ele se assenta nas nossas imperfeições espirituais. Mas nós não viemos à Terra, não estamos aqui para engrossarmos o coro daqueles que vão se queixar, de que vão engrossar as fileiras daqueles que estarão olhando tudo e todos de uma forma pessimista. Nosso papel é um papel de renovação atuante já. Já. Não é para o mundo que há de vir, é para esse mundo onde nós já estamos. Otimismo,
é possível. Ser pessimista dá muito mais trabalho. Ser otimista permite-lhe, inclusive, olhar toda a dimensão de lutas, de problemas, de dores, mas não se deixar arrastar na sombra do desespero. Todos os dias nós temos uma nova manhã, novas oportunidades. Se há notícias tristes que se repetem, que se agravam nos meios de comunicação, lá também estão. Notícias felizes, promissoras. E levando em conta que o nosso planeta Terra é uma escola, mas também um hospital, sejamos nós aqueles que, embora com as nossas dificuldades e lutas, sejamos aqueles que vamos arregaçar, né, as mangas, disponibilizarmos nossas mãos, nossos braços, nosso discernimento em prol de um mundo com inúmeras coisas boas que certamente já nos chegaram e nos chegarão. Hoje, amanhã e sempre. O otimismo é possível. Vamos cultivá-lo. Para encerrarmos, vamos fazer a nossa oração de encerramento, cerrando os nossos olhos e abrindo a tela dos nossos pensamentos, buscando nesse planeta abençoado onde nos encontramos as imagens que mais nos agradam e que são capazes de nos trazer paz ao coração. O mar, o rio, um lago, as montanhas, o sol ou as estrelas. Todas essas bênçãos que a perfeição divina nos ofereceu. Agradecermos a Jesus, o nosso modelo e o nosso guia de todas as horas. Aquele que com suas palavras nos deixou esclarecidos de que em momento algum nós nos encontraríamos a sós. Por isso, rogando por todos aqueles que padecem as suas lutas e as suas dores, na enfermidade, nas limitações, no isolamento, os que se encontram em seus lares ou internados nos hospitais. Oramos por aqueles que ali servem e trabalham em nome de Deus, atendendo
o seu próximo, com tanta distinção. Oramos, rogando a espiritualidade superior que inspire as mentes e os corações dos homens e mulheres de boa vontade, a fim de que, dentro dos seus esforços, alcancem os recursos necessários para trazer dias mais esperançosos e otimistas para este planeta onde vivemos. Guarda-nos assim, querido amigo Jesus, sob as tuas bênçãos e a tua paz nessa noite sempre. Muito obrigado pela companhia, pela oportunidade e um até breve. Um abraço saudoso a todos.